Oi, pessoal, tudo bem? Começando a nossa live comemorativa de 5 anos do cálculo jurídico. Eu vou chamar aqui uma pessoa especial aqui, Rafael. Vamos lá, que a gente vai conversar. Aí, foi o convite para o Rafael. Rafael, aceita aí o meu convite para a gente conversar. Já tem muita gente aqui participando. Pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos contar umas histórias divertidas hoje. Olha aí o Oi, Rafael. oi Maurício, tudo bem? Tudo Oi, bem? gente. Cinco Olha anos aí, do cálculo pessoal. Oi, jurídico. Lucinéia. Oi, Noêmia. Oi, tudo bem? A Carol Centeno entrou. Ó, os meus Pessoal, parentes estão feliz. fazendo o papel deles, entraram aí. Então, pessoal, ó, Celise. Oi, pessoal. A gente está muito feliz hoje. Na verdade, ontem, né, completamos 5 anos do lançamento do cálculo jurídico. A gente vai contar essa história para vocês, história pré-lançamento, que também tem muita história, né? Quando a gente chegou no lançamento do CJ, já tinha rolado muita coisa. E a gente vai contar assim, coisas que a gente tem de curiosidade, né? Coisas bem legais. E agradecer vocês por estarem aqui, pessoal. Nossa, tem muita gente que acompanha o CJ lá desde o começo, né? Nós temos que agradecer muita gente que ajudou a gente nesse período todo. Agradecer, assim, é um sentimento muito de gratidão para todo mundo que participou. Muita gente ajudou a gente, né? A gente começou nós dois lá no começo e eu e o Rafael, poxa, tem uma história muito legal aí para contar de aventura, né? Empreendedorismo. Eu acho que é uma história bem inspiradora, assim, a modéstia à parte, acho que inspira, assim, para quem quiser começar uma ideia que parecia maluca, ou que parece maluca, eu acho que vai ser uma coisa que vai inspirar vocês. Então, eu quero que o Rafael se apresente, comenta um pouquinho aí. Gente, o cálculo. Quem já. Acho que tem algumas pessoas aqui que eu sei que acompanham a gente mais de perto, que já ouviram algumas vezes alguns detalhes, alguns pontos da história do cálculo jurídico. Mas eu realmente acho. Eu acho muito louco como que a gente começou e como que a gente continuou até chegar nesse lançamento. Porque foram 4 anos, né, 4 anos e meio que nós trabalhamos no cálculo jurídico, pensamos, idealizamos, desenvolvemos e sem ganhar um centavo. O que é esses filtros muito loucos aí? Será que eu tenho Eu isso não também? sei mexer direito no Instagram daí, eu não vi que ele trocava na hora. Não tem nenhuma E, confirmação, pô? e a gente, antes de começar, antes de ter o nosso primeiro cliente pagante, que foi em 22 de fevereiro de 2017, a gente tinha já passado 4 anos, né? 4 anos de história, pensando, desenvolvendo. Eu lembro de uma história desse começo, que no primeiro ano que a gente começou a trabalhar no cálculo jurídico, a gente Em chegou no final do 2013. primeiro ano, o Maurício, eu lembro o Maurício indo lá em casa e falando, olha, sabe o que a gente estava pensando em fazer? Dessa forma que a gente estava pensando em programar, eu acho que não vai dar certo. Eu acho que a gente vai precisar colocar tudo no lixo, né? Jogar tudo fora e começar tudo de novo. E esse era o primeiro ano de trabalho. Eu falei, meu Deus do céu! 2013 a gente foi elaborando a ideia, aí chegou no, no fim do, no fim do ano, depois de pensar muito, a gente resolveu jogar tudo fora. Ontem eu abri uma caixinha, mal, acho que pra gente começar, e É. as pessoas elas perguntaram muito. Eu acho que viram umas 7, 8 perguntas dessa, ontem antes de ontem. Como é que foi ter a ideia do cálculo jurídico? Como é que surgiu a ideia do cálculo jurídico? Conta pra gente desse início e tipo, como que É. saiu de uma ideia para começar a virar alguma coisa? Eu acho assim, o primeiro ponto legal de falar do CJ é que a gente sempre falava desde o começo, é a questão de o CJ é um casamento entre o direito e a tecnologia, né? Então, o direito lida com informação, lida muito com informações, e a tecnologia também lida com isso, né? Com complexidade, com informação. E se vocês olharem no logo do CJ, tem muita gente que não presta atenção, mas o logo do CJ são duas bolinhas,
né? Tem parece uma gravatinha, mas na verdade são duas bolinhas conectadas assim. E até o pessoal brinca, forma um C e um J, mas a gente não tinha pensado nisso quando a gente fez esse logo. Mas é para juntar. Então, eu e o Rafael, a nossa união era assim, ele trazia a parte do direito, né, o conhecimento dele do direito, e eu trazia o meu conhecimento de engenharia, né? E, assim, daí aconteceu uma coisa que virou a chave para o Rafael, assim, que eu acho que foi num dia que ele me deu uma ideia lá e eu fiz um programa, eu estava em casa e depois eu acho que virou a chave para ele. Eu vou contar esse segredo, assim, mas só para vocês entenderem o contexto, era mais ou menos assim. O Rafael trabalhava no escritório da família. Você já tinha terminado a administração? Já, né? A administração, sim. O Rafael se formou em administração, trabalhava em banco, né? Trabalhava com planilhas lá, fazia aquelas planilhas super avançadas e tal. E trabalhava no escritório com direito previdenciário. Aí, eu vim de São José dos Campos, né? Eu fiz engenharia eletrônica, né? Me formei no ITA e fui trabalhar na Embraer. Aí, então, depois... Gente, o Maurício é nerd mesmo, ele é muito inteligente, muito... Não, vocês não conhecem o Beltrão. Então, eu gosto muito de aviação, sempre gostei de avião, desde criancinha. E daí ia trabalhar na Embraer e tal, só que minha namorada da infância, né, que hoje é minha esposa, morava aqui em Curitiba. Então, aí fiquei dividido, eu falei, quer saber, eu vou para Curitiba e lá eu procuro emprego. Então, eu estava aqui em Curitiba com casamento marcado e desempregado. E procurando emprego e tal. Aí, casamento marcado para 2013, ali para setembro. E o Rafael, né, já tinha começado a me falar, pô, cara, a gente podia fazer alguma coisa, porque eu tenho essas planilhas, você estava fazendo pós em direito previdenciário, lembra? Lembro. O Rafael já tinha experiência um tempão trabalhando com direito previdenciário, daí ele foi fazer a pós. E até a primeira coisa eu lembro que eu falava, não, Maurício, a gente tem que fazer um software de gestão, um software de processo. Começou assim. Verdade. A gente tem que fazer um software de gestão para os advogados, não sei o quê. É verdade, você falou do software de gestão antes, é verdade. E eu não gostava de software de gestão, não. Lembra? Lembro. Sempre falei que esses ERPs, esses softwares de gestão, que meio que faz tudo e não faz nada direito. É tipo o pato, assim, sabe? Ele meio que faz tudo, mas não anda direito, não nada direito, não voa direito. Então eu não gostava muito da ideia. Eu queria algo que resolvesse uma dor mesmo, um problema, né? E daí o Beltrão trouxe a ideia, assim, que foi, cara, essa foi... Ele chegou para mim um dia, eu tô com esse problema, me ajuda a resolver esse problema? Lembra qual foi? Lembro sim, claro que eu lembro. Então você já tinha as planilhas, conta pro pessoal, você já tinha as planilhas de cálculo. Eu já tinha umas planilhas, gente, e eram umas planilhas boas, sabe? Então elas eram, assim, automatizadas num bom nível. Eu não conhecia ninguém que tivesse uma planilha automatizada no nível que tinha, no nível que essa era automatizada. Eu dediquei bastante tempo nelas. E eu cheguei com o Maurício, tá automatizado, eu consigo fazer as coisas na planilha, mas isso daqui demora muito, consome muito tempo. É um inferno, assim, que era calcular a RMI, tirar aqueles salários de contribuição do CNIS, colocar um a um para conseguir chegar no valor da RMI. Eu lembro que eu trabalhava no escritório da minha mãe fazendo cálculo, dessa época eu só fazia os cálculos. E eu tava muito rápido em digitar aqueles númerozinhos, porque sei lá, uma folha de CNIS são 20 anos de salário, 20 e poucos anos de salário, coloca aí 120, 240 contribuições. Tem que inclusive, isso foi uma coisa legal, porque o Beltrão estava com tanta prática que quando a gente começou a desenvolver os testes automáticos do CJ, que são aqueles testes que você tem que digitar um monte de coisa e eles ficam rodando toda vez que a gente faz uma alteração. Então, assim, os testes que a gente fez lá em 2014, que foi quando a gente recomeçou o programa, ainda estão no programa. E daí era muito bom. O Beltrão, ele memorizava, tipo, 6 meses, assim, de salários e ia me ditando, assim, pra digitar, porque ele estava treinado já. Eu era muito bom em fazer aquele negócio na mão. E fazia conta de cabeça. Eu falei, isso daqui dá muito trabalho. Se a gente conseguir resolver algo assim, nossa, ia ajudar muito. E ele passou Só que tem um porém. Tem um porém. Hoje, pegar o CNIS lá do meu INSS é uma delícia, né? Antigamente, você pegava ele físico.
Então, o mais próximo do computador que tinha era o CNIS digitalizado, né? Então, era o CNIS digitalizado e a proposta que o Beltrão fez, ó, puxa esse CNIS, puxa os dados do CNIS digitalizado, era uma imagem, né? O PDF era uma imagem. E daí, pô, eu falei, cara, que legal, tava lá na casa do meu pai, ainda tava fazendo entrevista de trabalho e tal. E aí eu, beleza, passa aqui, lembra que eu falei, passa aqui depois do escritório. Aí você passou Eu lembro, lá. tinha até acho que um bolo de chocolate lá. Tava muito bom aquele bolo de chocolate. Eu fui pra Esse. casa, eu fui pra casa do Maurício, daí com uns 4, 5 PDF de CNIS digitalizado, lá da escaneadora do escritório. Então, eu voltei a morar na casa dos meus pais, do meu pai, né, e da minha madrasta, nesse período até eu me casar. E daí o pessoal me tratava igual criança lá, né, porque a gente combinou assim que a gente ia morar junto depois de casar, né, eu e a Carol. E daí eu fiquei na casa do meu pai lá, tinha bolo todo dia, engordei um monte, cheguei gordo no casamento. Mas daí o Beltrão chegou lá depois do trabalho, nunca me esqueço. E eu tinha feito hoje, então, é muito fácil, né? O CNIS, ele é pesquisável, né? Então, você consegue ler o texto que tem dentro dele. Mas, antigamente, você tinha que transformar a imagem em texto e tinha que interpretar. Então, o Beltrão me passou, assim, uns PDF torto, que o estagiário escaneou torto, né? Me passou uns que estavam meio escuro. Então, eu tinha que tratar a imagem, aumentar o contraste, fiz um programinha que fazia isso automático, né? Mexia tudo na imagem e passava um reconhecedor de caracteres a partir da imagem, que é o OCR, né, que a gente chama. E consegui fazer preencher a planilha. Fiz um programinha ali que... Aí foi naquela hora que te deu estalo, né? Nossa, naquela época de Maurício, se a gente fizer isso daqui, tudo que é advogado previdenciário precisa. O advogado previdenciário ia ficar louco. Porque naquela época não existia nada de importação de CNIS, ninguém fazia isso. Todo mundo vai ficar louco se a gente fizer um negócio desse. E daí, só que o Maurício ele se convenceu, mas não se convenceu, porque ele demorou para aceitar a ideia de fazer um software. E daí eu comecei a ficar todo dia. Maurício, é muito Foi todo fácil. dia. Não, a gente vai Eu fazer cálculo queria... previdenciário e é muito fácil, Maurício. Fica tranquilo. Tipo, o cálculo é muito simples, não tem problema nenhum, é muito fácil. E eu fiquei, acho que uns 6 meses falando pro Maurício todo dia. Tipo, vamos fazer, esse negócio é muito simples, é muito fácil. O cálculo Até o dia que eu falei para ele, é fácil. É bem fácil. Aí então vamos fazer. Por isso que a gente teve que recomeçar do zero. Porque no momento que eu descobri que não era nem um pouco fácil, já era meio que o fim do ano, a gente já tinha um monte de código, mas não servia para nada. Aí a gente teve que jogar fora e recomeçar do zero. Isso aí foi no fim de 2013, né? Daí, em 2014, a gente já começou com o código já assim, tá, entendemos o problema certinho, vamos avançar. Então, esse foi assim o pré-primórdio da coisa. E de 2014, né, que a gente jogou tudo fora e começou 2014, 2015, 2016, aí no fim de 2016 que a gente já estava com a coisa funcionando, assim, mas eu lembro que, porque a gente trabalhava no tempo livre, né, nossas horas vagas, então... Eu lembro que eu trabalhava na faculdade. Muitas aulas da faculdade foram para trabalhar no CJ. Aí o Rafael começou a faculdade de Direito. Quando que você começou a faculdade de Direito? Eu Também foi comecei 2014. antes. Eu comecei em 2013. Foi 2013 ou 2013, eu acho. Então, eu já 2013. estava na faculdade de Direito. Então, eu estava fazendo isso, tanto que nos últimos 2 anos de desenvolvimento, ali 2016, 2015, eu mais fazia coisa do CJ, pesquisava coisa, tentava entender como que funcionavam os cálculos que eu não entendia ainda durante as aulas de Direito. E se tiver algum professor aí, desculpa, provavelmente eu não prestei atenção na sua aula, do que fazer qualquer outra coisa de Direito. Daí a Luciana, minha esposa, e a gente estudava junto, na época a gente era noivo, e ela fazia os trabalhos da faculdade e ela me passava os bizus das matérias. E eu ficava vendo as coisas do cálculo jurídico de noite. O Rafael estudava na véspera, pegava os bisus tudo maceteado da Luciana. Eu sempre tive Ai, velho, é facilidade dessa engraçado. prova, então me ajudou nesse momento de vida. E eu fui uma vez na faculdade com vocês, lembra? Você Eu assistiu fui numa aula? aula lá, peguei um computador, entrei lá, e daí, o que é aquele maluco ali que tá a paisana ali?
Ai, ai. Mas era engraçado. Daí a gente trabalhava no tempo livre e então eu chegava em casa depois do trabalho, trabalhava numa empresa, daí eu já trabalhava numa empresa de software, que eu gosto muito deles, aprendi muito lá. E também, à medida que eu ia trabalhando no CJ, no tempo livre, ia trazendo esses aprendizados lá para a empresa. Então foi muito legal. E o Rafael sempre aprendendo coisa nova na pós e no curso de direito, e a gente ia trazendo essas coisas e colocando no software. E daí teve uma vez que a gente programou, dentro do programa, a gente programa lá os casos de teste, que é basicamente um programinha para simular o preenchimento, como se ele preenchesse todo o programa, e daí ele dá o valor esperado, né? O valor que ele espera do teste que você está colocando ali. E se o programa não acertar, ele dá um erro. Então ele mostra um erro para você. E então você vai testando as partes do programa e tal, e vai deixando ele cada vez mais confiável. Né? Então tinha lá o tempo de contribuição. Eu lembro que a primeira vez que a gente fez a calculadora de tempo de contribuição. E assim, você tem lá o tempo de contribuição, só que o programa ele tem que calcular qualquer cenário bizarro que a pessoa inserir. Se ela colocar, tipo, 10 períodos em que ele começa e termina no mesmo dia, cada um com um fator, o programa tem que conseguir calcular. Né? Se ela tiver concomitância, se tiver um monte de coisa. Eu lembro que a gente colocou um caso bem difícil e aí a gente deu erro. Daí a gente foi ajeitando. Daí, quanto que deu aí? Deveria dar tanto. Tá aqui, corrige. Quanto que deu? E aí a gente foi até a hora que passou o teste, lembra? Nossa, quando passou. Nossa, quando passou, deu um estalo, assim, cara, olha o caso que o programa tá resolvendo. A gente gritava de alegria, a gente pulava, tipo, Não, foi passou! impactante, assim. Eu acho que a partir dali que a gente começou daí todo dia a trabalhar, assim, no programa, assim, no tempo livre e tal, porque esse teste, assim, marcou muito, o teste do tempo de contribuição, que foi a primeira calculadora que a gente fez no programa. Que uma coisa que, E óbvio, é muito difícil legal. para as pessoas saberem, né? É difícil para as pessoas verem, assim, mas porque a gente sempre programou o cálculo jurídico para ele dar conta de qualquer coisa com muita precisão. De qualquer cenário, independente de esdrúxulo, independente da quantidade de períodos, independente de como você coloca, para ele sempre trazer o resultado fidedigno de acordo com o direito. Então, são nesses casos esdrúxulos que muitas vezes, nesses casos que fogem da curva, que é só calcular um período de contribuição e dar o resultado é muito fácil. Agora, calcular um caso complexo é fácil dar errado, na verdade. É muito fácil dar errado. E a gente se preocupou muito para casos complexos não darem errado, desde o começo. Então, lembra? Gente, eu acho que esse caso, não sei se era esse caso que tinha uns 80, 90 vínculos, tudo bagunçado entre eles. Então a gente pegava casos de livros, né, colocava no programa e tá lá até hoje, sabe? Esse caso rodando e garantindo que o programa está funcionando. A gente pegava... Vou falar até, eu não sei se o professor Emerson tá aí, mas a gente pegou todos os casos que tinha no livro do professor Emerson para testar, para ver se o cálculo jurídico estava batendo todos os casos. E o livro inteiro testando. E depois era legal a gente pegar, a gente fazia o teste, né? E às vezes colocava no programa depois de um tempo, e daí a gente, poxa, o programa errou. Daí quando a gente ia olhar, não, a gente que tinha errado na hora de criar o teste, sabe? O programa já estava acertando mais que a gente. Então isso foi muito legal. E é uma coisa que, né, eu fazia muito lá na Embraer, a gente trabalhava muito com testes, porque o avião é todo testado, ele tem todo um processo de engenharia, e a gente aplicou esse mesmo processo para resolver os cálculos. Então, por isso que a gente consegue dormir à noite até, né, ter segurança de que o programa vai calcular certo. Até tem uma piadinha, Rafa, que brinca assim, o pessoal brinca que o engenheiro de software de testes entrou num bar, né? Daí ele pediu uma cerveja, depois ele entrou de novo, pediu 0 cervejas, depois ele entrou de novo, pediu 999 cervejas. Então, é mais ou menos isso que a gente testa um monte de cenário absurdo que tipo, não faz nem sentido às vezes, no caso prático, mas que ele está testando o programa garantindo que o programa não vai, né, dar erro em casos extremos, assim. E aí? Daí começou a chegar a data foi data de lançamento. julho de 2016,
o Maurício conversou com um amigo dele, que foi, eu não lembro o nome do amigo que se conversou, mas que ele falou, gente, vocês estão atrasados esse negócio, vocês já deviam estar vendendo, já devia estar no Ah, é mercado, verdade. já deviam estar usando. É verdade. E ele tem que Eu, agradecer muito o cara me deu uma... a ele, porque ele adiantou muito a data de a gente lançar o cálculo jurídico no mercado. Eu acho que se não fosse ele, talvez a gente demorasse mais um ano. Ou talvez nesse ano nesse período a gente tivesse desistido e nem tivesse lançado também, né? Com certeza, o cara deu uma baita bronca, dizendo que a gente já estava com o produto pronto. A gente gastou, sei lá, 4 anos da nossa vida e a gente não sabia se as pessoas iam querer aquele produto. Então foi um choque, assim, porque esse cara ele já tinha sido empresário. Foi o Vicente até, o Vicente Ferrer. Vou dar um abração para ele. Na verdade, nessa conversa que eu tive com ele estava querendo me chamar para trabalhar na empresa nova dele, que ele já tinha vendido o produto e ainda não tinha desenvolvido. Então ele estava na situação contrária da gente. Ele tinha vendido a ideia do produto dele para um monte de gente, o pessoal já estava disposto a pagar e ele só precisava desenvolver o programa. E daí, no nosso caso, assim, a gente tinha o produto desenvolvido há um tempão, testado, bonitinho, e não tinha clientes ainda, né? No final de 2016. Daí a gente resolveu fazer um grande lançamento ali no começo de 2017, né? Que foi o lançamento em fevereiro, no dia 22 de fevereiro de 2017. A gente começou a se preparar para o lançamento Em janeiro. no... Em janeiro. Comecei em janeiro. Eu lembro que eu voltei de lua de mel, eu tinha casado no final de 2016. Voltei de lua de mel lá por dia 4, 5 de janeiro. No dia seguinte começou... a gente começou a se preparar para o lançamento. E como que começou? Vocês viram, não sei se alguém aqui conhece fórmulas de lançamento, tinha estudado antes, que nada. O Maurício pegou um livrinho do Jeff Walker, que é o que ensinou o launch. fórmulas de lançamento. Eu acho que ele não está aqui, mas eu tinha ele na prateleira aqui. Nos Estados Unidos. E a gente leu aquele livro rapidinho e disse, vamos fazer exatamente o que está aqui. Pegamos uma caixa de papelão, né? Uma caixa de papelão desse tamanho aqui, enorme. Dividimos, fizemos um calendário na caixa de papelão e começamos a colocar post-its. Tá, então o que a gente tem que fazer? Qual que é a data que a gente vai lançar? A gente definiu 22 de fevereiro, que dava mais ou menos 40, 45 dias para a gente poder trabalhar. Então, colocamos lá, 22 de fevereiro. E a gente começou a voltar para trás tudo que a gente precisava fazer para lançar dia 22 de fevereiro. E depois a gente foi encaixando os outros. A gente tinha um bolo de post-it, tudo coloridinho, lembra? Aí é muito engraçado. A gente tinha tipo o post-it rosa, era conteúdo que a gente tinha que fazer. Post-it amarelo era coisas que a gente tinha que fazer de tecnologia, né? Tipo, preparar os e-mails e tal. Aí a gente tinha um código de cor do post-it, mas a gente estava com todos os post-its na mão do que a gente tinha que fazer, e a gente colou naquela caixa de papelão. Eu acho que vai dar, né? Meio que encaixou as coisas ali. Ai, meu, foi muito engraçado. A gente gravou tudo correndo, lembra? Lembro. Pessoal, eu conto essa história várias vezes. Eu lembro que o primeiro vídeo que a gente gravou, que era um PLC, um pré-lançamento, que era um vídeo de 10, 15 minutos, foram umas 6 horas. Eu tava nervoso, eu não conseguia gravar, a gente teve que gravar e gravar A gente ficou um tempão gravando para dar um vídeo ali no final de 12 minutos, 13 minutos, que a gente fez 4 vídeos para inaugurar o cálculo jurídico. Não, e a gente foi na casa de um amigo meu que tinha um, tipo, não, ele viajou e deixou a casa pra gente. A gente passava um tempão na casa dele lá. Aí a gente era o meu personal trainer, na verdade, que tinha, ele gostava de fotografia e de filmagem e ele tinha os negócios. Então o meu personal emprestou a casa pra gente ir lá. E daí o Rafael lá, todo ajeitado, tal, com a luz, tudo certo. E daí era muito, cara, que nervosismo, né? A gente nunca tinha gravado. Nossa, era muito. Aí eu ficava na câmera fazendo sinal para ele e passando, porque a gente não tinha teleprompter, lembra? A gente botava assim na letra tamanho 50 no Word ali, no Google Docs, e a gente ia passando o texto, eu ia passando o texto com a flechinha para baixo e você ia lendo. Daí eu falava, beleza, ficou bom. Daí a gente batia a palma, né? Aquele esqueminha para poder cortar depois. E vários dos vídeos a gente ficava horas gravando, ficou bom, daí ia assistir, lembra? Nossa. Tinha acabado a pilha da tela. Nossa, deu algum problema, passou uma moto, daí na hora que eu tava falando, passou uma moto, não dava pra ouvir direito.
E todo. Por isso, pessoal, é o seguinte, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês forem gravar vídeos pela primeira vez, evitem coisas que tem pilha, evitem coisas que tem que mandar um sinal para uma caixinha que também pode estar desligada. Usem tudo com fio. Tudo fio passando. Usa o celular, gente. Usa o celular. Se a gente tivesse celular. É que o meu era tijolar, né? Na época, era meio ruinzinho meu celular. Então a gente não tinha celular bom para. O Moto G também não gravava muita coisa, não. Esse aqui já daria para fazer os vídeos lá e assim, mas assim, a gente fez um conteúdo muito bom, né? A gente fez um conteúdo assim, que o pessoal agradecia muito esse conteúdo. Eu lembro que engajou muito o pessoal. A gente divulgava no Face na época, lembra? No Facebook. Então a gente tirou uma grana, né, do bolso. Eu e o Rafa, quanto que nós vamos investir nisso aí, cara? Porque até então a gente só tinha gastado com coisinha assim, tipo servidor, coisas baratinhas, como não tinha ninguém usando, né? A gente não tinha gasto nada para fazer o logo, que também foi super barato. Então. Foram $5 o nosso logo. É porque a gente já tinha a ideia, a gente só precisou do cara meio que fazer o desenho, né? E hoje, claro, o nosso logo ali já está super melhorado pelo pessoal, pela Larissa, o pessoal do CJ. Mas mexeram nas proporções e tal, mas o logo no começo lá, aquele feiozão que tinha lá, era a gente estava num papel, tem até hoje o papelzinho, e o pessoal deu uma embelezada nele lá, a gente pagou $5, que hoje é aproximadamente R$5.000. Sei lá quanto. Mas R$5.000, $5. E daí, Rafa, lembra que a gente divulgava no Face, né? O Facebook, na época, ele tinha um bom alcance, né? Nessa época a gente teve que aprender a fazer de tudo, né? Porque a gente aprendeu a fazer marketing, Google Ads, Facebook Ads, escrever conteúdo, construir site, toda a parte de desenvolvimento do software que você estava fazendo, toda a parte de copy. Eu acho que a quantidade de coisas que a gente aprendeu em 45 dias, talvez eu nunca mais tenha aprendido tanta coisa em tão pouco tempo, sabe? E a gente tirou o dinheiro do bolso, então, para impulsionar os ads no Facebook. Então, assim, foi bom que a gente viu, aí a gente ia crescendo a nossa listinha de e-mails. Né? Então, tem muita gente que está na nossa lista de e-mails recebendo newsletter hoje ainda, que é daquela época, assim. Eu lembro que quando deu os primeiros 1.000 pessoas na nossa lista de e-mails, a gente estava num casamento, lembra? Lá em Joinville. Lembro. A gente estava no casamento e, tipo, a gente não acreditava que tinham 1.000 pessoas cadastradas na lista de e-mail. A gente não acreditava. Era surreal. Eu lembro, assim, no buffet, assim, eu pegando, enchendo, assim, colocando comida no prato e olhando pro Rafa, assim, cara, que massa, cara. Pô, já imaginou, desde que começava a fazer conta, já imaginou se 1% dessa galera comprar o nosso produto? Pô, ia ser muito legal e tal. E daí a lista foi crescendo. Eu lembro que a gente chegou no primeiro lançamento, já tinha milhares de pessoas, né? Tinha quase 7.000 pessoas, né? E o pessoal assim, pô, o conteúdo tá massa, o conteúdo tá legal, poxa, queremos ver esse software aí, né? Tá, foi muito legal. O que a gente aplicou para aquele conteúdo, e isso acho que foi a base de todo o conteúdo do cálculo jurídico desde então, não sair falando mais do mesmo. Poxa, o que tem de direito previdenciário que os professores não estão contando, mas que faz muita diferença na prática do advogado previdenciário? E foi isso que a gente buscou. Olha, gente, se você conferir nesses detalhes aqui, que não é tanto trabalho assim, mas são alguns detalhes importantes, talvez você possa ganhar muito mais como advogado. Se você prestar atenção nesse contrato aqui, você vai evitar algumas ciladas muito fortes na tua advocacia. E naquela época, acho que hoje é diferente, mas naquela época ninguém compartilhava isso. Ninguém compartilhava dicas realmente práticas, úteis Valiosas. E de influência financeira direta. E a gente pensou, o que a gente pode fazer para o advogado ganhar mais dinheiro? Eu lembro que naquele vídeo sobre as dicas na liquidação de sentença que a gente mandou, que realmente eram dicas, o pessoal achava, cara, pô, vocês estão dando de mão beijada, sabe, o negócio. Já comprei curso sobre isso aqui, vocês estão dando. Então, realmente, a gente dava conteúdo muito bom mesmo, assim. E isso continuou, assim, até hoje, né? O conteúdo que tem no nosso blog, assim, é muito bom. O pessoal cita em palestras e tal.
E também é uma coisa que, além de atrair pessoas para usar o cálculo jurídico, ele serve para instruir pessoas que estão usando o cálculo jurídico. Então, o pessoal que está no atendimento, muitas vezes, conversa aqui com o Lemos, com a Aline, o pessoal lá do atendimento do CJ, que são maravilhosos, que é um abração para todo mundo do time. Assim, às vezes vem alguma dúvida dos próprios assinantes, dá uma olhadinha nesse artigo. Esse artigo, olha, ele realmente... E a gente não tem medo de mandar porque não é enrolação, a gente vai direto ao ponto. Isso era outra coisa que o pessoal falava, pô, vocês não tem enrolação, não tem juridiquês. Né? O Rafael colocava lá uma camiseta igual a camiseta polo, normal. Isso na época já era... Depois o pessoal caiu na real, né? Já tem os influencers hoje em dia no Instagram, mas na época isso fez muita diferença, assim, a gente falar em linguagem simples, correta, mas simples, sem juridiquês, né? Então eu acho que foi muito bacana a diferença que isso fez no impacto que causou. A gente criou um relacionamento com as pessoas, né, daquela época. Tem muita gente que continua assinante do cálculo jurídico desde o primeiro lançamento. Eu diria assim que boa parte, assim. Então, Daquele foi primeiro muito legal. quase todo mundo está no cálculo jurídico ainda. Então, quem entrou lá realmente estava precisando de alguma coisa para resolver a advocacia previdenciária. Então, E era o CJ. e depois a gente fez mais um lançamento ainda em 2017. Depois a gente fez mais um lançamento ainda em 2017, não foi? Foi. A gente fez. Mas 3 lançamentos. a gente fez em 2017, fevereiro de 2017, daí a gente fez em julho de 2017, daí a gente fez um relançamento em outubro, e mais um relançamento de Black Friday, daí começou, tipo, começou a ter Porque assim, pessoal, qual que era a ideia desse lançamento consegui até? pensar em lançamento, né? As pessoas comprando o programa, porque realmente a gente não tinha como atender, né? A gente estava criando o nosso time ainda. Então, até o terceiro lançamento, que foi lá no fim do ano, não, quando que a gente contratou o A primeiro primeira colega? pessoa a gente contratou em janeiro, quando a gente estava batendo 1.000 mil assinantes. A gente atendeu 1.000 escritórios e, detalhe, depois que a gente vendeu o programa lá, as primeiras assinaturas do programa, a gente continuou trabalhando nos nossos empregos das 8 às 8, assim, né, durante o dia, em horário comercial. Então, eu chegava em casa e via tudo que o Rafael tinha deixado para mim, que ele tinha conseguido responder durante o dia, ou que ele tinha deixado da noite anterior. Então, trabalhava, assim, no tempo livre. Então, por mais 4, 5 meses, eu ainda trabalhei no emprego que eu trabalhava, e o Rafael também. Né? Só depois que a gente foi se dedicar full time ao CJ. Então foi um período muito intenso, assim, muito intenso. 2017 foi um ano muito intenso, mas valeu muito a pena, porque a gente foi deixando a base, assim, para depois a empresa crescer, né? A gente aceitava realmente um número fechado de pessoas para cada lançamento. E foi excelente, assim, depois hoje você consegue entrar no site e assinar o programa, né? E você vai ser muito bem atendido, acompanhado e tal. Mas todos esses processos a gente fez manualmente no começo. Então, se você quer empreender, fica essa sugestão, né? De faça você primeiro manualmente, aprenda bem, e daí depois você terceiriza, você chama alguém para trabalhar contigo, automatiza, porque vale muito a pena. Foi bem legal, porque nessa época, no começo, nos primeiros meses do cálculo jurídico, a gente dava suporte pelo WhatsApp. A gente percebeu que não tinha condições, não tinha ferramentas, não tinha um software de gestão de WhatsApp que nem tem hoje em dia, e que não seria viável para a nossa estrutura empresarial naquele momento dar suporte para o WhatsApp, e daí a gente trocou para o Zendesk. Mas nessa época, nesse início, a gente tinha uma proximidade muito, muito grande e conversava com todos os clientes. Então, a gente sabe de nome muitos dos clientes, de nome, de fotinho que tinha, muitos dos clientes que entraram no começo, porque a gente conversava e resolvia as dúvidas pessoalmente. Eu lembro de um caso que me marcou muito no nosso primeiro lançamento, passou umas três semanas que o software estava no ar para as pessoas que pagaram, de uma mulher que veio falar, olha, eu não sei nada, eu não sabia nada de previdenciário, comprei o software e eu achei uma causa aqui, veio conversar uma pessoa, atendi, fiz o cálculo
e tem 150 mil de atrasados. Eu queria saber se tá certo esse negócio. Porque se tiver certo, eu tô rica. A mulher tá feliz da vida. 150 mil, um atrasado de 150 mil mudava a vida dela. E daí eu fui conferir. Não, deixa eu ver. Manda a documentação. Mandou a documentação. Tipo, deixa eu ver se tá certo. E tava certo. Ela achou uma causa e fechou um contrato de 150 mil reais de atrasados, mas que provavelmente ia dar uns 100 mil reais de honorários para ela, cento e poucos mil reais de honorários. E ela tava muito, muito feliz, porque ela não acreditava que ela comprou o software e depois conseguiu fechar uma causa dessa. É muito legal. A gente foi vendo muitos casos, assim, tem muita gente que às vezes vem contar pra gente, agradecer, e a gente, assim, criou até um canal, assim, que a gente coloca os agradecimentos pro time, porque é muito gostoso repassar pro time os agradecimentos das pessoas, que às vezes impacta a vida do segurado, porque a gente sempre falou isso, assim. Você imagina o advogado previdenciarista muda a vida da pessoa, né? Agora o CJ até tem mais cálculos, mas assim, tem um carinho especial pela área previdenciária, que foi a primeira que a gente entrou, porque a área previdenciária muda. A pessoa, você imagina, o cara tem uma RMI lá, salário mínimo, e você aumenta em R$ 400 a essa RMI. Olha, muda a vida da pessoa, né? Às vezes a gente não tem noção anos do que é. 20 anos é 100 mil. R$ 400 em 20 anos é 100 mil reais. 100 mil reais é muita coisa para uma família. É muita coisa para uma pessoa que ganha esse montante, assim. Então, tem muitos casos. Eu lembro que num congresso que a gente foi, marcou muito a história da Adriana, lá de Niterói. Até queria dar um abraço para ela, se ela estiver por aí. Ela comentou uma vez que ela veio agradecer o programa e a gente estava lá no nosso começo, assim, e foi muito massa isso. Que ela tinha falado, olha, eu contratei o programa e eu fui pegar causas minhas que eu já tinha descartado, assim. Falei, vou colocar aqui já que eu contratei o programa. E uma delas era uma causa de buraco negro, que ela tinha mandado para os contadores e o contador falou, não, ó, isso aqui não vai dar nada. E ela entrou com a causa, o CJ mostrou que tinha direito e ela ganhou a causa. Então ela estava muito feliz, né? Então essas histórias são muito legais, assim, a pessoa, poxa, não ia dar nada. E o programa auxiliou ali, claro que o trabalho do advogado é fundamental por trás, mas assim o programa poder ajudar nesse aspecto assim é muito gratificante para a gente, para o time fazer parte do CJ, né? Pensar que assim, olha, eu não lembro quantos cálculos tinha, mas a gente já passou de milhões de cálculos feitos no CJ. Já. Então são milhões de casos em que foram simulados, que a pessoa testou ali para ver se tinha direito, se podia entrar com uma ação ou se podia entrar com uma tese ali, vou tentar reconhecer esse período porque esse aqui faz diferença. Ou mesmo aqueles que não fazem diferença, esse aqui eu não vou pedir mas eu acho que se eu não pedir, a gente vai adiantar a tua aposentadoria alguns meses. Às vezes isso aí já faz a diferença. Então isso é muito legal. Eu vou abrir aqui. Pessoal, se vocês quiserem fazendo perguntas para a gente aí, pode ir fazendo, que a gente vai responder. Que eu mandou para o Maurício, eu respondo aqui. Depois desse lançamento, né, dessa época de lançamento, lá 2017, daí que a empresa ela começou a se constituir como empresa mesmo, né? Porque então, tudo bem, era uma empresa, nós éramos bem responsáveis, muito responsáveis, prestávamos muita atenção em cada pessoa, mas era nós dois, né? Era nós dois. Mas estava tudo certinho, CNPJ. Ali a gente já tinha recuperado aquele dinheiro que a gente tirou do bolso ali, das nossas economias. Recém-formados ali, a gente juntou uma grana. Eu pensava, eu sonhava, nossa, se a gente fizer isso daí, a gente tiver, sei lá, 100 clientes, vai ser sensacional. Se a gente tiver 100 clientes, vai ser, nossa, imagina, 100 clientes. A minha cabeça era assim, tipo, 100 clientes, ou 1000, nossa, 1000 é, uau. 1000 eu acho que, será que um dia vamos chegar a 1000 clientes? É muito legal, assim. E uma coisa bem interessante, que eu acho que move muito. Isso é uma força motriz muito forte no Maurício, muito forte em mim. Qual que é a sensação de saber que vocês facilitam a vida de muitos profissionais? Eu e o Maurício, nós odiamos ficar fazendo alguma coisa repetitiva, alguma coisa que, nossa, que daria para ser mais simples e que envolva, mas que naquele momento exige muito trabalho.
É o que a Você gente não sabe que suporta. A gente não suporta isso, aquela, né? a gente falava daquela brincadeira, 1, 2, 3, macro, né? Fez 3 vezes e já tem que criar uma macro ali. E você sabe que, às vezes, até pra gente, nossa, isso aqui tá. Tô preenchendo o cálculo para testar ele, porque está sendo lançado. Poxa, mas demora para preencher. Gente, a gente demorou. É muito fácil demorar uma hora. Era muito fácil, né? Demorar uma hora para você preencher um quinis. Pensa aí, Rafa, ó, sei lá, você vai pegar 5 anos de salário de uma pessoa, vezes 12, dá 60. 60, aí você já vai, aí você tem que conferir. Qual é a chance de se acertar? É muito difícil, né? Então, eu acho que facilitar aí esse tempo é muito legal, porque o tempo, você ganhar um dinheiro até é uma coisa legal, mas você ganhar tempo, É tempo demais, é a porque coisa que não volta, sabe? É muito precioso, assim. E pra gente é muito gratificante a pessoa dizer assim, olha, vocês poupam meu tempo. Eu acho que é mais até do que você me deu muito dinheiro. Claro que essas cálculos de 150 mil que a mulher ganhou, assim, por causa, né, do cálculo que ela é legal. fez ali, é legal. Mas tempo, e agora que a gente tem neném em casa, né, Rafa? Pô, Tava é chegando minha muito. segunda neném já. Olha aí, então, nossa, é muito massa, assim, você poupar tempo, porque as coisas passam tão rápido, a vida passa tão rápido, e o advogado passava tanto tempo, e o advogado já tem, né, o advogado tem que estudar o tempo todo, já tem que ler, tem que estar atualizado, tem que atender bem o cliente. Olha quantas frentes, né? Então, chuta o escanteio, vem, corre, cabeceia, né? Então, comemora, faz tudo, assim, né? Faz todo o processo. Então, quando dá para facilitar pelo menos a parte operacional, né? Isso é muito legal. Teve essa, até comentar recentemente, não sei se vocês viram, aquela funcionalidade do Quinis não, do e-mail do meu INSS. Rafa pode contar Alguém um viu essa pouquinho mais. funcionalidade? Fala aí, eu vi, levanta a mão. Ou curte aí, coraçãozinho, coraçãozinho. É que é a funcionalidade para você cadastrar lá no meu INSS, que se chama CJ Mail. A gente deu esse nome de CJ Mail. Então, cada cliente cadastrado dentro do CJ ganha um e-mail único e único, né? Não existe outro e-mail. E a pessoa pode cadastrar esse e-mail lá no meu INSS. Por quê? Porque as pessoas estavam dizendo, olha, o INSS agora está bloqueando. Eu estava trabalhando de um jeito e agora eu não consigo mais ajudar o meu assinante, porque o meu assinante, o meu cliente, né, o advogado. Então, isso é muito legal, assim, fazer uma funcionalidade que resolve um problema. Né? Então, respondendo a Júlia, assim, poxa, é muito gratificante, assim, a gente realmente fica empolgado e quando a gente descobre uma ideia, né, Rafa, de tipo essa do CJ Mail, a Nossa. gente ficou sem conseguir dormir, sabe? A gente fica trocando mensagem, nossa, pô, como é que a gente faz para viabilizar? Aí a gente conversou com um amigo nosso que já teve que é técnico, né, entende bem dessa parte de e-mails. Aí a gente conversou com o time, aí o time já se mobilizou, vamos lançar rápido. Então, assim, é muito empolgante, assim, gente. É, é- a gente vira criança, assim. Motiva demais a gente. Vocês trouxerem um desafio pra gente, assim, olha, esse desafio vai resolver para muita gente aqui o dia a dia e vai poupar tempo dessas pessoas. A gente fica maluco. Alguém perguntou ali por que o cálculo do INSS é tão diferente do cálculo do CJ. Ó, porque o cálculo do INSS normalmente está errado. É triste, mas é verdade. Tem muitas diferenças e tem muitas coisas que não apuram lá. Então, é bem normal. É bem mais Isso. normal do que E uma deveria coisa que ser, né? O cálculo do uma INSS está coisa errado. que passa no começo, né, que eu como engenheiro não entendia, e assim, o cálculo do INSS sempre vai estar errado. Daí, como assim, cara? Não entendi isso. Ele falou, conceitualmente, o cálculo do INSS sempre vai estar errado. Daí eu pensei, como isso, cara? Me explica. Ele falou, porque a jurisprudência é uma coisa, as pessoas seguem a lei civil e o INSS segue a lei administrativa. Então o INSS só pode fazer o que está escrito. E
a jurisprudência é diferente, né? Então, a interpretação da lei muitas vezes mudou e ainda não rolou um projeto de lei que vai modificar a regra administrativa do INSS. Então, essa divergência, ela é uma coisa, é uma fundamental. Hermeneuticamente, vai ter sempre um erro fundamental. Mas daí, pensando, não, peraí, INSS, se liga, né? Vocês estão tomando muita ação. Vamos lá e corrige isso aí. Manda uma portaria, alguma coisa que modifique aí a tua forma de fazer os cálculos. Só que aí você está pedindo, é que nem chegar no barbeiro e perguntar, será que eu preciso cortar o cabelo? O interesse deles é, o INSS não tem um interesse tão grande em fazer o cálculo exato, né, e dar exatamente a mesma coisa, assim, conforme a lei para todo mundo. Ele só vai seguindo a regra que está escrita lá. Não é Ele isso, não tem o Rafa? interesse de conceder o melhor benefício para todo mundo que está lá. Até porque grande parte das pessoas são quase 100 mil indeferimentos por mês no INSS. Quase 100 mil indeferimentos por mês. Desses indeferimentos, muitos deles não vão para a justiça, muitos deles não vão regularizar, muitos deles não juntaram as provas necessárias para comprovar um período que poderia ser comprovado e por isso não vão receber por um período essa aposentadoria que já deveria ser devido. Então são inúmeros fatores que colaboram para o cálculo do INSS não ser E o o melhor simulador. cálculo possível para o teu cliente. Isso. E, além disso, o simuladorzinho do INSS, que tem no site deles lá, no meu INSS, ele não considera algumas coisas básicas, né? Por exemplo, alguns períodos ele não considera, de acordo com o indicador, não considera período especial, então muda bastante, sabe? Ele já foi feito depois da reforma, então se você quer direito adquirido antes da reforma, ele já não calcula direito, não calcula certo, né? Então tem tudo isso. E falando assim para vocês bem francamente, pessoal, quem está assistindo assim, a gente que acompanha muitos advogados, eu posso dizer com muita tranquilidade, tem muito mercado para os advogados, tem muito mercado, né? A gente acompanhou a gente pegava muito caso lá do fator previdenciário. O pessoal chegava, né? As pessoas chegavam lá eu achava isso um absurdo. O cara chegava pro servidor lá, posso me aposentar? Ou olhava assim, eu posso me aposentar. Pode, só que terrivelmente, né? Daí surgiu essa onda do planejamento que é maravilhosa. Então o planejamento foi algo que a gente sempre quis fazer assim no CJ, mostrar relatórios bonitinho e tal, porque às vezes o cara esperava um pouquinho mais e já garantia uma aposentadoria muito melhor. Né? O pessoal chegava, posso me aposentar? Pode. Só esse fator 0,5 aqui, mas não vou comentar sobre isso, né? Pode. Até que pode. Né? Então, nossa, tinha muito disso, assim. Então, acho que é muito gratificante. Vamos ver o que mais de pergunta tem aqui. Pretendem trazer ainda mais áreas para o CJ? Sim, isso é uma coisa, né, Rafa, que a gente fez pesquisa com os nossos assinantes e a gente viu que muita gente não... O escritório consegue pegar... às vezes tem uma área central, por exemplo, previdenciário, mas também pega algumas ações, às vezes algumas teses que são assim promissoras, né? Então já vi gente falando, eu uso o CJ para calcular previdenciário e para fazer a revisão do FGTS, né? Eu uso o CJ para fazer previdenciária e também atualização de débitos judiciais, né? Agora a gente lançou cálculo de dosimetria da pena, mas a gente quer realmente fazer o conceito de cálculo jurídico, né? Por isso que a gente deu o nome lá no começo, era um sonho, né? A ideia é que qualquer cálculo que exista no meio jurídico tenha daqui a um tempo no cálculo jurídico. E vai acontecer, a gente está nesse caminho. Já são algumas dezenas de calculadoras, não é mais uma, duas, não dá mais contar nas mãos. E tem muito cálculo. Eu vi aqui que o pessoal comentou, vocês podiam fazer um curso sobre tudo que tem dentro do CJ. Então, a gente vai fazer, porque assim, já tem muita coisa no CJ, né? Muitas calculadoras. Mas o nosso sonho sempre foi esse, resolver o problema de cálculos. Porque tem muita coisa que é fato, é direito, é fato, ou tem muita coisa que é simulação. Então, o programa pode ajudar o advogado a tomar a decisão. Né? Então, poxa, mostra um gráfico bacana. Opa, aqui tem alguma coisa errada, vou atrás disso. Né? Então, isso é muito massa. E sempre com simplicidade, né, Rafa? Até quando a gente foi escolher o nome da empresa. Como é que nós vamos chamar isso aqui?
Aí tinha algumas opções, vamos dar um nome em latim aqui, né? Que é direito. Cálculos jurídicos. A gente ficava, database, Juridicalc. máximos cálculos. Mas daí a gente falou, poxa, por que a gente não dá um nome que fala exatamente o que a gente quer fazer, né? Ou o que a gente faz? Cálculo jurídico. Assim, não fica dúvida. O que vocês fazem? Cálculo jurídico, o que vocês fazem? Ah, cálculos jurídicos. Então a gente sempre foi nesse princípio da simplicidade, assim, direto, sabe? Clareza, sem rodeios. E eu acho que funciona, sabe? Principalmente porque a gente lida com uma coisa que são cálculos, né? Esse símbolo do CJ também, as pontinhas ali, ela também fala um pouco sobre precisão, que é uma coisa que a gente busca, né? Essa coisa de ser preciso, de ser cirúrgico. Então, isso foi uma coisa que inspirou a gente também, tá? Então, vocês vão ver que os nomes das coisas no CJ são o que eles fazem, né? A gente não dá um outro nome. Então, a gente tenta sempre ser bem explícito e ser assertivo. Que o Rogério comentou aqui, né? Essa palavra é boa, ser assertivo. Então, essa foi a ideia. A gente está trabalhando na área trabalhista, né? Já temos 2 cálculos. Um cálculo bem legal, que quebra um paradigma ali, que é um cálculo de estimativa de jornada. Tem outro que é o cartão ponto, então a pessoa pode colocar todo o cartão ponto, mas ainda queremos terminar de desenvolver para fazer a liquidação da inicial toda trabalhista. Então a gente viu que tem muitos escritórios que fazem área previdenciária e trabalhista, e daí faz ali um cálculo cível, né, faz ali uma revisão do FGTS, ou pega uma empresa, né, Rafa, e faz, o Rafa saiu, vou chamar de novo, faz ali um cálculo de tributário, né, a gente tem os cálculos tributários, inclusive, pessoal, comentando com vocês, cálculo tributário é uma coisa que os advogados, às vezes, não têm algum receio de entrar na área, mas eu tenho amigos empresários que eu mandei, né, as calculadorazinhas grátis lá do CJ para a pessoa estimar quanto que ela poderia ganhar com a revisão do ICMS, revisão do PiscoFins, né, o ICMS no PiscoFins, ou revisão do ISS no PiscoFins. Então, a gente vê que os empresários não sabem. Então, se vocês têm clientes que são empresários, falem para eles que tem essas revisões de fato, sabe? A revisão tem muita segurança, assim, você pode entrar com ela e, não, assim, se o cálculo disser que tem valor a receber, é porque tem mesmo, é só entrar na justiça. Né? Claro, entrando ali com a petição certinho, o rito todo. Então, eu estava falando aqui, Rafa, que, poxa, a área tributária tem muita oportunidade, né? Tem. A área tributária tem muita oportunidade. Eu acho que é uma das áreas que mais vai crescer nos próximos 5 anos dentro do direito. E nós temos uma quantidade de empresas no Brasil, um volume assustador que cresce todo ano. Se não me engano, no ano passado foram 3 milhões de novas empresas. E esse ano bateu recorde de novo. Está batendo recorde de novo já. Então, a quantidade de empresários que tem, o quão fomentado é uma coisa do outro mundo, e quão poucos profissionais tem nessa área é assustador também. Então, são poucos profissionais em direito tributário, está surgindo, está aumentando, sim, mas para muitas empresas que têm um problema, a maior parte delas nem sabe, elas não sabem que elas têm um dinheiro a restituir, não sabem. A gente não sabia, né? Antes de começar a fazer os cálculos, a gente não sabia que o cálculo jurídico também tem, né? Então, pessoal, continuando a nossa história, é muito legal, assim, poder crescer o programa também em número de funcionalidades, coisas que a gente atende, né? A gente também quer adicionar mais coisas para facilitar a gestão dos clientes ali dentro. Então, tem umas facilidades, assim, do tipo agendamento de alerta de aposentadoria, que é coisa que a gente escuta dos assinantes, assim, olha, boa parte a pessoa que está se aposentando, boa parte delas que chegam no meu escritório, na verdade, vai demorar 2, 3 anos. Então, poxa, poderia me avisar um pouquinho antes, porque daí eu entro em contato, e daí ela não vai para um concorrente, alguma coisa. Então, assim que surgem as ideias, né? Muitas ideias foram as pessoas que a gente está em contato, né? A gente tem um time de atendimento, pessoal excelente, o nosso time,
tá sempre em contato, ouvindo as pessoas e trazendo essas demandas. E a gente, quando vê uma oportunidade assim que, poxa, essa aqui vai agregar, a gente vai lá e adiciona. Então, isso é muito bacana. E eu lembrei de uma história, Rafa, do Daniel Alves, que eu queria contar, que eu gosto muito dele. Daniel, um abraço para você. Ele é assinante já dos primeiros lá do CJ também, e ele me marcou porque ele fazia o cursinho do CAS de vestibulares lá em São José dos Campos, que era um cursinho assistencial. Então, o Daniel veio assim, de uma condição muito humilde, né? E ele fez o cursinho, passou no vestibular, numa faculdade pública muito boa, né? E depois ele também se especializou, mas ele falou para mim assim, olha, hoje eu uso o cálculo jurídico, é o que permite eu ter o meu escritório, né, sozinho, e atender todo mundo aqui. Então ele falava que ele era o advogado dos pobres ali da região, porque ele ajudava todo mundo, aposentou um monte de gente, conhecidos, próximos e tal, usando o CJ. Então foi muito legal, eu já conhecia ele como aluno lá, eu dei aula para ele, eu dava aula de química no cursinho, Química 2. E daí encontrar o Daniel Alves depois como cliente do cálculo jurídico foi um orgulho, assim, eu fico muito feliz com isso, assim, sabe? Poder encontrar com ele foi emocionante, assim, eu lembro que eu me emocionei muito com a história dele, é um guerreirão, assim, um abração pro Daniel, assim como tantas outras histórias, né, que tem no CJ, e a gente até tá pensando em pegar essas histórias, né, Rafa, ouvir mais as pessoas. Conta aí. A gente teve uma ideia esses dias, daí ontem a gente bateu um martelo que a gente vai executar essa ideia. Tem tantas histórias que a gente acaba recebendo pelo suporte, pelo direct, um outro contato que a gente tem no WhatsApp, eu conheço pessoalmente, que vem, compartilha. E a gente pensou, poxa, vamos fazer alguma coisa para descobrir mais essas histórias, para descobrir mais as histórias das pessoas que usam cálculo jurídico, como que o software influenciou ou não a advocacia dela, ou algum caso que aconteceu, né? Um caos do escritório. Aqui E nós entrou o vamos Ribeiro, divulgar. tá o bem. Pô, pessoal, muita gente antigas aí. Um abração para vocês. E nós, Raquel, pô, muito legal. e nós vamos divulgar amanhã um concurso de depoimento, né? Um concurso de histórias do cálculo jurídico. E a gente Quem precisou contar a falar, melhor história vai ganhar um iPhone 13 Pro. Pro Né? Max. Pro Max. É o negócio mais. Acho que o celular mais desejado que existe, o iPhone 13 Pro Max. Ele faz tudo. Eu ouvi dizer que ele passa até café. Café pode escolher a opção descafeinado ainda. Então, pessoal, a gente vai comentar com vocês ao longo aí. Acompanhe a gente no Insta. Nós vamos sortear aí para quem tem história para contar, aí, história envolvendo o CJ, né, quem é assinante do CJ. Assim, a gente está num clima muito de gratidão por esses 5 anos. Eu queria agradecer muito. Quem ganhar vai poder usar o CJ no iPhone 13 Pro Max. Mas também vamos dar outros prêmios aí para quem participar. E a ideia é justamente pegar um depoimento aí, vocês contarem a história, talvez inspire outras pessoas, outros advogados, ou até, né, traia mais pessoas para o escritório de vocês. Então, eu acho que contar esses causos vale muito a pena, assim, conversar com as pessoas vale muito a pena. A gente está no em cima, Rafa. Será que depois de 1 hora a gente é jogado para fora? Eu não sei como Como é que é isso? eu não sou especialista em lives de Instagram. Nem você, né? Estou preparando a história. Mas, olha, gente, vamos preparando a história, que nós vamos ver cada história pessoalmente, né? Então, Maurício, vamos abrir videozinho por videozinho, ver o que aconteceu, conhecer mais vocês. É uma oportunidade da gente se aproximar de quem usa o cálculo jurídico, escolher as melhores histórias para ganhar um prêmio especial, fora o iPhone, e todo mundo que participar também vai ganhar um prêmio, tá? Então, participou, você ganha um prêmio. A gente vai falar mais sobre isso amanhã. Amanhã a gente vai mandar um e-mail para todos os assinantes, é isso? Vamos ver se dá tempo de preparar tudo, mas acho que sim.
Então, pessoal, poxa, muito obrigado. A gente está com um sentimento assim de muita alegria e por esses 5 anos. Parece que foi 20, porque foi muito intenso, mas foram 5 anos que a gente aprendeu muito e a gente realmente acredita que a gente está só começando, sabe? Então a gente está com aquela sensação assim de nossa, até aqui foi muito bom, a gente aproveitou muito, mas a partir daqui vai ser melhor ainda e a gente vai poder usar essa experiência, essa companhia de vocês. Então a gente queria agradecer. Passou de 1 hora aqui, Rafa, e não derrubaram a gente, então vamos poder conversar um pouquinho mais. Então, mas esse clima de gratidão é muito bom. Eu queria agradecer o time do CJ, que é um time maravilhoso. Eu vi que o Lemos e a Michelle estão aqui. O Lemos, a Michelle, a Gabriela também, eu tinha visto ela ali antes. Então, assim, queria agradecer o time do CJ. É um time, assim, de primeira, né? Uma coisa que a gente faz muito bem no CJ é processo seletivo. Então, assim, a gente traz pessoas muito inteligentes para a empresa. Esse é o princípio básico. Porque a partir daí, a coisa flui muito bem. Isso é uma dica para vocês, assim. Isso foi uma coisa que eu aprendi na faculdade, né? Então, eu tive muita dificuldade para passar no vestibular do ITA. Vou falar bem a verdade, assim, eu estudei muito. Mas uma vez que eu estava lá dentro, a gente tinha colegas muito inteligentes, porque sabia que tinha passado no mesmo vestibular. Então, para mim, ficou muito marcado essa coisa de fazer um processo seletivo difícil mesmo, né? E a gente trouxe isso para o CJ e tem dado muito certo, né? Os nossos processos seletivos são muito difíceis. A gente faz no Brasil inteiro, porque a nossa empresa é 100% remota, né? Isso foi uma coisa que a gente também projetou do CJ, lá desde o começo. A empresa tem gente do Brasil inteiro, então quando vocês forem atendidos, pode ser alguém de Fortaleza, pode ser alguém do Recife, pode ser alguém aqui do Sul, do Rio Grande do Sul, tem gente do Piauí, então tem gente do Brasil inteiro, muita gente de Minas Gerais. Um abraço para Minas Gerais, né? É um estado maravilhoso. Mas se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre o processo seletivo do CJ, tem um curso muito breve sobre processo seletivo que eu gravei a pedidos, né? Tá lá dentro da seção de cursos do CJ, falando por que a gente acha tão importante processos seletivos. E daí a gente trouxe essas pessoas altamente inteligentes e o time foi ficando assim cada vez melhor, assim, né? Cada vez mais, cada pessoa que veio agregou um pouco nessa ideia de juros compostos, né? Cada um que vem deixa um pouquinho e quando você chega no dia seguinte, você pode partir do ponto que você já estava, né? Então, isso aí foi crescendo na empresa, né? Isso foi engrandecendo e a gente tem muita coisa pela frente, né, Rafa? A quantidade de planos. Primeiro, deixa eu dar um oi pro Milvio. O Milvio estava ali também, o Gabriel estava ali, Lemos, Michele. Eu vi a Ana Paula também aí, então oi para todo mundo. Gabriela. A Gabriela. A quantidade de coisas que a gente tem mapeado para fazer, a gente trabalha para os próximos 5 anos já tem. Só pelas coisas que já tem e que o time está. Então, hoje não somos só nós dois, né? São mais de 20 pessoas diretamente, então dentro do cálculo jurídico, né? Fora todos os externos que nós temos. Então, toda essa equipe está sempre construindo algo novo. A equipe de marketing está sempre construindo algo novo, a equipe de desenvolvimento ela não para, né? A vida do desenvolvedor dentro do cálculo jurídico não é tranquila, porque sempre tem algo novo para trabalhar, sempre tem algo novo acontecendo e sempre tem algo novo mapeando. E quando começa a dar uma esfriada, a gente começa a pilhar nas ideias, né? Não, vamos fazer uma área nova. Ano passado, que em dosimetria da pena, foi alguma coisa que a gente pensou, nossa, por que a gente não tem dosimetria da pena? A gente deveria ter dosimetria da pena. E daí em dezembro, ou finalzinho de novembro, a gente decidiu, vamos pegar consultor, vamos estudar a dosimetria da pena e vamos colocar a dosimetria da pena no cálculo jurídico. E daí saiu a dosimetria da pena, né? Certinho, calculando bonitinho lá com testes, tudo mais. Então, aquela essência inicial continua no CJ, né? E assim, se vocês acham que depois que a empresa cresceu e hoje impacta muita gente, a gente mudou, a gente continua igual, né, Rafa? A gente continua desenvolvendo os cálculos também,
Tem o time de desenvolvimento, que desenvolve também muita coisa, mas algumas coisas a gente ainda bota a mão para fazer, né? Vai lá, cria o documento, explica direitinho, o Rafa explicando para mim até eu entender. Eu estudo cálculos de todas as áreas até hoje, né? E você constrói cálculos de todas as áreas até hoje, né, Maurício? É uma coisa que a gente trabalha bastante. Então, em fazer os cálculos novos, em ser o cálculo jurídico. E eu, Maurício, a gente trabalha diretamente em cálculos novos. Tipo, tem alguém fazendo? Sim, tem. O time cuida de cálculos também, o time é super competente, mas normalmente cálculos novos são encabeçados pelo Maurício e por mim. E, assim, esse apoio do time e o jeito que a empresa cresceu de forma iterativa e incremental, com uma cultura muito forte, né? A gente tem um processo, uma cultura, um onboarding. O pessoal, poxa, é muito bom trabalhar com o pessoal que entende o que você está falando e que é muito inteligente, que você confia. E a coisa vai fluindo muito bem. Só que quando a gente, em algum momento, a gente falou, será que a gente, né, vai parar de desenvolver os cálculos, né, que a gente fazia lá desde o dia menos tanto lá do CJ, desde o comecinho? Deu uma tristeza, né? É uma coisa que a gente gosta de fazer, né? Então, a gente continua envolvido, né, desenvolvendo, codando também programa ainda. Então, além de fazer as outras coisas, né? Normalmente sai a primeira versão, mas daí o time deixa a versão bonita, a versão com teste passando, revisa toda a parte, acrescenta o que faltou, né, Maurício? Então, é um trabalho bem conjunto com o time, né? Muito conjunto. Aí também não dá para deixar de agradecer no começo lá, né, o pessoal que estava com a gente no começo, porque a gente ficava indo na casa de um, na casa de outro, utilizava lá o escritório da doutora Aparecida muitas vezes, então queria agradecer a sua mãe, né, a doutora Aparecida sempre, não tem como deixar de agradecê-la, agradecer o pessoal do Ingrácio Advocacia, que sempre nos, grande parceiro nosso. Não dá para deixar de fazer uma menção honrosa para nossas esposas, né, que acompanharam nossa quase uma loucura. Ainda bem que deu certo, porque senão ia ser só loucura. Acompanharam todo o processo, a Luciana e a Carol. Né? Poxa, não tem como. Né? Elas botavam a gente também na realidade. Não, vamos vender isso aí. Coloca um preço alto nisso aí, porque vocês estão gastando muito, 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 muito do tempo de vocês nisso, sabe? Então foi muito legal. Depois a gente foi acrescentando tanta coisa, né, Rafa, que até já ficou barato de novo, né? É muito barato. Esses dias eu estava pensando que a gente deveria cobrar 199, a partir de 199. Eu queria saber quem mais aí acha que a gente deveria dobrar o preço. Eu imagino que todo mundo vai concordar e vai querer que a gente dobre o preço, né? Mas... A gente está sempre testando também planos que fiquem melhores, né? Tem os planos novos aí, né, que cobram a partir do número de clientes. Então, poxa, agradecer muito. Queria agradecer também aos pais da Carol, né, que a gente passava muito tempo na casa deles, também na época do lançamento. A gente passou muito tempo na casa do seu Zé e da dona Ana, né, os pais da Carol, que é minha esposa. Poxa, inúmeras horas na casa de vocês, né, a Luciana também vivia ajudando tudo, né, a Luciana, poxa, foi grande parte ali da ajuda para o CJ, dava um apoio danado. Atenderam os clientes lá no primeiro lançamento, no telefone, no suporte. Então a gente tinha o apoio da família assim maravilhoso assim. Então, e tudo isso volta assim para a família, né? A família é o grande significado disso tudo. Então eu queria agradecer a todos. Tem mais alguém aí, Rafa, que você quer agradecer? Eu acho que a gente podia agradecer também os nossos parceiros e os nossos primeiros parceiros, né, que depositaram confiança na gente quando a gente não tinha nenhum cliente. A Elza Advocacia, tipo, eles se disporam a fazer um bônus para o nosso primeiro lançamento e sempre estiveram presentes, sempre foram muito parceiros muito fiéis, né? Com certeza. O Valdemiro, o Jorge. O o Valdemiro, o Jorge, o Ed Borne. O Ed. Um abração pro Ed, que encontrou a casa dele lá para a gente usar as gravações. Então muita gente para agradecer, porque
a história é assim, a gente foi se ajudando lá no começo, né? E hoje a gente tem uma gratidão muito grande. Então, pessoal, para não delongar muito assim, obrigado a todo mundo que participou. Se vocês quiserem mandar a história de vocês, comentarem nos nossos vídeos, a gente vai tentar ser mais presente aqui no Insta, né, Rafa? A gente, a gente pegou de novo a conta do Insta do Cálculo Jurídico, né? Tava com o time de marketing, a gente disse, vamos pegar, vamos fazer uns stories lá de vez em quando. O Maurício logou, eu loguei também, e vai ver a nossa carinha de vez em quando por aí. Mas assim, vejam as publicações do CJ, porque são maravilhosas, o pessoal faz com muito carinho, né? Todos esses gráficos, o pessoal do marketing, a Larissa, a Gabriela, a Ingrid, poxa, daria para agradecer o time inteiro aqui, o pessoal do conteúdo que produz pesquisa, o Gabriel, a Ana Paula, o Paulo, todo mundo, o Danilo, o pessoal da área comercial, do atendimento. Nossa, pessoal, seria muita gente para citar aqui, mas agradecimento a todo mundo. E, pessoal, acreditem, assim, eu acho que se vocês têm um sonho aí de criar um escritório, ou criar alguma venture, alguma coisa, se a gente puder servir de inspiração, foi basicamente essa nossa história, assim, 2 caras com uma ideia, muita força de vontade, pouco dinheiro no bolso, e deu certo porque a gente foi teimoso pra caramba, né? Eu penso, se eu fosse pessoa, eu não sei se eu faria algo de novo trabalhando 4 anos sem ganhar um centavo. Às vezes eu olho para essa história e penso, a gente tinha muita vontade de fazer dar certo. A gente tinha muita vontade de que acontecesse, de que saísse do papel. E essa vontade não era, não é, né, só monetária. Não era tipo, eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu lembro de noites e noites de trabalhando e pensando, nossa, como é legal trabalhar nisso, como isso é divertido. Então, eu estava fazendo uma reflexão ontem do nosso período antes do lançamento, pós-lançamento, mas às vezes eu penso, nossa, mas era difícil. Mas também não era difícil, porque a gente sempre se divertiu muito fazendo o cálculo jurídico. Eu lembro de entrar em conversas assim e a gente ficava 2, 3, 4 horas, às vezes a Lu estava junto, e a gente ia essas conversas e não era vamos ficar ricos, vamos ganhar dinheiro. É tipo, nossa, olha que legal que a gente pode desenvolver e olha que legal como as pessoas podem usar isso daqui. Imagina como que vai ser quando as pessoas estiverem usando. Imagina como que isso daqui pode facilitar a vida do advogado. Imagina o que o advogado consegue fazer com isso. Então, eu acho que só por isso que a gente ficou 4 anos trabalhando sem ganhar um centavo. Porque você não fica trabalhando 4 anos sem ganhar um centavo se você está pensando em dinheiro. Teve momentos assim que, poxa, a gente acredita na ideia, mas, pô, tá difícil, sabe? Então, principalmente porque a gente chegava para fazer as coisas do cálculo jurídico depois do expediente, né? Então, poxa, chegava 7, 8 horas em casa e trabalhava até às 11. Então, eu lembro que a Carol tinha uma frase, né? Chegava 11 horas da noite, ela meio que ia me tocando da mesa, assim. Ela falava muitas vezes, chega de computador. E muitas vezes eu estava tomando vinho também, eu gostava de tomar um vinhozinho no fim do dia. Agora o estômago já não deixa tanto, mas a gente tomava bastante vinho, né, Rafa? Eu lembro de uma noite que a gente fez a noite do vinho e da programação, que começou 11 da noite, o objetivo era vamos virar a noite programando e desenvolvendo os negócios do cálculo jurídico. Não foi muito longe, eu acho que foi 1 hora, 1 hora e meia, depois foi um pouquinho. Dizem que foi assim que surgiu o Windows Vista, né? Não deu muito certo. Mas assim, aí eu lembro que o segredo, assim, que foi quando a gente chegava muito cansado, épocas de cansaço, eu lembro que eu prometi para mim mesmo, porque eu estava com o código, né? Eu tinha que desenvolver o código e, assim, toda a lógica do CJ, toda a parte teórica do direito foi o Rafa que trouxe para a primeira versão do CJ. E eu confiava nele plenamente para isso, né, na parte jurídica. E toda a programação fui eu. E ele confiava 100% em que eu ia fazer um software bom. Então foi muita confiança envolvida ali, né? Foi muito legal. E eu lembro que, pessoalmente, eu sentia isso assim, pô, né? Eu devo isso ao Rafa também, né? Vamos
vamos programar isso aqui. Tem o objetivo e tem a responsabilidade. E quando eu ficava muito cansadão, assim, que, poxa, eu lembro que a coisa começou a andar de verdade, pessoal. Se vocês, quando você diminui o teu objetivo para algo bem pequeno, assim, que você consegue cumprir, aí é que você anda, sabe? Eu lembro que o CJ, que eu comecei a realmente programar todo dia, com bastante consistência, foi quando eu prometi escrever uma linha de código por dia. Eu falei, não, uma linha de código por dia. Então, às vezes eu chegava cansado em casa e deu, puxa, nossa, eu queria deitar e dormir, assim, mas, ou ver TV, fiquei muitos anos sem ver TV. Eu falei assim, não, uma linha de código, só uma linha de código. Daí eu escrevia lá uma linha de código, mas daí já estava com o computador aberto, já estava ali concentrado, já tinha olhado para o problema, e daí, pô, saía mais linhas de código. No outro dia de novo, nossa, eu tô cansado, e ontem eu programei um monte. Mas assim, uma linha de código, vamos lá, uma linhazinha. Aí saía aquela linha de código. E não valia a linha de comentário, né, que tem os comentários de código, isso não valia, tinha que ser uma linha de código mesmo. E daí a coisa ia andando, né, Rafa? E daí, à medida que eu ia apresentando a coisa pro Rafa, o Rafa ia trazendo mais feedback, ia trazendo mais ideias pro programa, e a coisa simplesmente foi crescendo, assim, pra gente chegar no objetivo. Mal. Para encerrar, eu estava pensando aqui, eu quero fazer 3 agradecimentos especiais aqui para encerrar. Fora todo mundo que a gente já agradeceu, que nós somos muito, muito gratos, todo o time, todo mundo participou com a gente, mas acho que eu tenho um agradecimento muito especial por ter você como sócio, né? Então, sem o Maurício, não existiria cálculo jurídico. Então, eu sou muito grato da gente ter se encontrado, a gente ter tido a ideia de você ter sido convencido, eu consegui convencer você da gente trabalhar nisso. E que o Maurício hoje ele é CEO do cálculo jurídico, ele toma frente de toda a parte da equipe do cálculo jurídico, né, toda a gestão e boa parte e várias frentes de desenvolvimento também. Então, sou muito grato a você, sou muito grato à Luciana, que se não fosse a Luciana, provavelmente eu teria desistido, né? Porque a Luciana fala, não, vai dar certo, não, vai acontecer. Sempre me incentivou e sempre esteve muito do lado. Eu acho que se eu fosse solteiro, não teria acontecido cálculo jurídico. Se eu fosse casado, acho que outra pessoa provavelmente também não. E ela participou muitas vezes colocando a mão e lembro do post de revisão da vida toda que ela fez, ela muito empolgada sempre. Então, agradecimento você, amor. Não sei se ela está ouvindo, provavelmente não, ela está cuidando da Isabela. A Isabela está com um pouquinho de febre hoje. E a minha mãe, porque também se não fosse a minha mãe, a gente não teria começado isso, porque eu não teria trabalhado no escritório dela, não teria visto o problema de direito previdenciário, ela sempre me apoiou muito, então são 3 agradecimentos bem especiais que eu tenho para fazer. Obrigado a todo mundo. Eu endosso e um agradecimento da parte, no caso, eu agradeço a você, Rafa. Eu me agradeço aqui. Mas o agradecimento à doutora Aparecida e à Lu, assim, com certeza, né? Poxa, o pessoal confiava muito na gente. Não parecia que ia dar certo, mas o pessoal confiava na gente e eu acho que até essa confiança foi inspirando a gente. A gente começou a acreditar daí, né? A gente começou a acreditar que ia dar certo. É verdade, o pessoal acreditava tanto na gente que a gente começou a acreditar que ia dar certo. Então, muito obrigado, pessoal, assim, muito legal. E eu lembrei uma vez que o Rafa estava tão empolgado com eu estava na casa do Rafa e da Lu, ele estava tão empolgado com o cálculo jurídico e a gente falava as ideias e daí o Rafa às vezes ficava tão empolgado que ele ia lá na cozinha pegar alguma coisa para comer, a gente ficava o tempo todo comendo. A Lu trazia coisa também, obrigado, Lu, poxa, inúmeras vezes ali. Então a gente vivia comendo, tomando vinho, comendo pizza e fazendo as coisas. Daí o Rafa um dia foi cortar um salame e ele estava tão empolgado. Esse pessoal do CJ eu acho que não sabe dessa história, pessoal. Depois vocês cortam esse trecho para passar pro resto do time aí que não está vendo, porque assim, essa história é engraçada. Desculpa, Rafa, mas é engraçado. É engraçado assim. A gente olhou alguma coisa, eu estava no computador. E daí o Rafa foi para a cozinha, vou cortar um salame para a gente comer. E ele estava tão empolgado e ele ficava gritando umas coisas de lá para mim, assim, Mal, vai ser bem bacana isso aí.
E a gente ali discutindo coisa do cálculo jurídico. E daí o Rafa, eu acho que ele cortou um pedaço do dedo dele fora. E daí... Não, ele cortou um Eu tenho um pedaço... dedo, eu tenho um dedo Ele cortou, menorzinho até hoje. ele cortou a ponta do dedo dele fora. E daí, nossa, sangrou muito. E daí ele veio assim, bem sério pra mim, assim, Mal, eu acho que cortei meu dedo e eu acho que é sério. E daí, tipo, aquele dedo faltando um pedaço e, e a sangueira, assim. Aí a Lu veio assim e vamos pro hospital. Aí a gente foi no Marcelino e a gente pegou um pedaço do dedo dele e colocou num saquinho pra ver se dava pra costurar de volta. Aí ele deu sorte. Eu não sei se conseguiram botar o pedacinho. Eu lembro que O pedacinho não foi aproveitado, mas eu dei muita sorte que tinha um cirurgião plástico de plantão. Nossa, eu lembro que o cara fez um negócio, fez uma plástica no teu dedo, assim, e o Rafa ficou um É, tempão, gente. O Rafa ficou um tempão que ele não conseguia digitar com aquele dedo. Qual dedo que é? é isso daqui. Eu não conseguia digitar com ele. Ele Ficou um foi tempão assim. um ano muito sensível. Um ano inteiro. Demorou pra assim, parar de ter essa ultra sensibilidade nele. Falou, não, a gente dá o sangue pelo CJ. Então. E teve a vez Literalmente. também, esse também eu acho que dá para cortar esse trecho depois. Esse talvez o pessoal do CJ conheça essa história. Essa história foi quando a gente estava no segundo lançamento, Hum, ou foi no primeiro? Quando que foi eu aquele acho que carnaval? Foi no carnaval. eu acho que foi no primeiro. Aham. No primeiro lançamento, o Rafa estava editando os vídeos que a gente ia usar para o lançamento. Foi no primeiro. A gente foi lá no escritório, lá da doutora Aparecida, e eu estava escrevendo o roteiro de vídeo também e o Rafa editando um vídeo. Eu estava escrevendo o roteiro do vídeo, do último vídeo, que era assim, a abertura do lançamento do CJ, e o Rafa estava editando o vídeo 2. Lembrei agora. Aí tava rolando o carnaval na Marechal de Curitiba, assim. Então, cara, era um barulho insuportável. Eu lembro que a gente botava fone de ouvido pra botar Nada música, resolvia. mas não adiantava nada, porque você imagina, tava rolando o carnaval de rua embaixo do prédio, assim, e o prédio virado pra rua. Aí, beleza, eu ali no roteiro. Aí uma hora, e assim, eu tinha um notebook, e esse notebook tinha todo o setup para desenvolver o código do cálculo jurídico. Né? O programa era na nuvem, mas para desenvolver o programa tinha que ter todas as ferramentas instaladas no meu computador. E demora, na época, não tinha as tecnologias que tem hoje. Hoje é mais rápido você configurar um ambiente de desenvolvimento. Mas na época eu lembro que eu demorava dias para deixar do jeitinho que eu precisava para programar o cálculo jurídico. E, gente, a gente estava lançando e ainda faltava coisa no programa. Tinha umas coisas que não estavam assim 100%. Então a gente estava assim fazendo marketing e desenvolvendo o programa ao mesmo tempo. Aí o Rafa, vamos embora, eu terminei de editar o segundo vídeo. Vamos embora, vamos embora. Aí eu botei o notebook na minha mochila e fui olhando assim, porque o Rafa queria me mostrar o computador, como que estava ficando a edição do vídeo. Aí ele falou assim, cara, dá uma olhada aqui. Botei o fone de ouvido, comecei a ver a edição do vídeo que o Rafa tinha feito. Aí eu fiquei tão empolgado que eu comecei a pular. Porque eu tava com a mochila com o notebook nas costas e eu não vi que eu não tinha fechado o zíper do notebook. Aí meu notebook saiu voando, assim. Eu tava super alegre pulando. A hora que o notebook caiu no chão, eu fui assim do céu. Nossa, nossa. Aí quebrou o notebook, voou pedaço, assim, destruiu o computador. Aí eu falei, cara, porque não era questão de comprar um computador novo. A gente nem tinha muito dinheiro na época para isso. Eu daria para comprar, mas assim, eu teria que configurar tudo de novo nesse computador. Só que daí, assim, caiu umas peças, eu botei as peças de volta, a tela estava toda quebrada, e daí eu fiquei desesperado. A gente foi correndo para casa para ver se eu ligasse no HDMI da TV se ia funcionar a tela. E daí o CJ, assim, eu liguei no notebook, coloquei o HDMI, funcionou. Ah, era só quebrou, caramba. Faltou umas Você teclas. programou alguns dias na tela do computador, da tela da TV, não programou? Programei na sala, assim, TV, assim. Você programou alguns dias na tela da TV. Aí eu consegui comprar no Mercado Livre de um cara que entregava, tipo,
muito rápido, assim, 2, 3 dias o cara entregava uma tela nova. Aí ficou meio feio, o computador ficou meio desbeiçado, mas depois eu continuei usando esse computador ainda por mais um tempão ainda. Mas assim, foi um desespero. Cara, parece que tudo estava acontecendo assim na época, né? Ele lembra, a gente terminou o primeiro lançamento, quarto dia, no 4 dias de lançamento, a gente super. Primeiro, no meio do lançamento, caiu a nossa página. Foram tantas pessoas acessando a página do cálculo jurídico que a gente tinha um plano de hospedagem que eles derrubaram o nosso site. Tipo, tem gente demais acessando esse site, passou do plano de vocês, vamos derrubar. Mas, e daí eu tava no contador, porque a gente tinha acabado de abrir o CNPJ há 2 dias. Então, hoje eu acho que é aniversário de 5 anos que saiu o nosso CNPJ. O CNPJ veio com data retroativa, mas faz 5 anos que saiu o nosso CNPJ, porque esse é na terça. E daí na quarta eu fui lá, quarta ou quinta eu fui lá, e daí eu tava fazendo isso e você tava acompanhando a Carol, porque a Carol, ela tinha feito, acho que alguma cirurgia, alguma coisa, eu não lembro. E de repente a Lu liga, e daí a gente tinha deixado a Lu no suporte. Ó, você fica fazendo suporte nesse período aí. É só uma horinha, eu só vou lá e voltar e você fica fazendo suporte. E daí de repente a Lu começa a me ligar, tipo, eu não sei o que tá acontecendo, mas a página não tá no ar. Nossa. Meu Deus. E a gente vendendo, era só 4 dias de venda. Daí eu disse, não, eu já tô indo pra casa. Daí nisso eu mandei, ó, Maurício, eu não quero te atrapalhar aí, mas a nossa página não tá no ar. Então não sei o que a gente vai fazer. Cheguei em casa, comecei a olhar, comecei a ligar pra hospedagem, tipo, passou uma hora, você tava lá em casa também, começou a ligar, a gente começou a ver, vamos colocar essa página no ar, e não tinha jeito. E não teve jeito, gente. A hospedagem precisava de 3 dias úteis para colocar a nossa página no ar novamente. A gente teve que tirar uma outra página do zero, criar e mandar para a lista, olha, aquele link está quebrado, acesse esse link aqui. A gente acha que a gente perdeu alguns clientes, alguns assinantes, né, nisso daí, né, Mal? Mas foi uma loucura. A gente foi muito sem saber o que fazer. Algumas pessoas vieram dizer depois, nossa, eu achei que era golpe. Daí a gente, nossa, me desculpa, tal, não, mas é isso mesmo, tá aqui o programa, sabe? Acessa aqui o programa. Foram várias. Aí quando a gente lançou, né, logo que abriu o carrinho, depois as pessoas começaram a entrar, daí começou a aparecer problemas e bugs, a gente ia resolvendo, criando teste e tal, e lançando. E foi muito. Daí eu lembro que isso foi na época do carnaval. Aí a gente aproveitou que deu aquela baixada, o pessoal saiu pro carnaval, e a gente ficou aqui na casa da minha sogra, lembra? A gente passava os era dias. Um lugar super pequeno, não era um estúdio, escritório assim hoje, era um lugar bem pequenininho, com pouca iluminação, apertado, né? Era um lugar mofado, assim, que era um depósito aqui antes, e a gente ficava aqui. Aí o meu sogro e minha sogra faziam um almoço ali, a gente comia, e depois a gente falava que era o banho de sol. Eu tenho umas fotos do Beltrão deitado na grama, assim, depois do almoço. E eu tava mais gordinho nessa época, porque durante todos esses 45 dias, a nossa alimentação noturna foi basicamente pizza. Tinha uma pizza do Marcelo, eu acho que era uma quadra e meia, e todo dia tinha pizza. Todo dia era pizza e vinho, pizza e vinho. E eu não sei se vocês já testaram fazer isso, mas se você comer todo dia pizza e vinho à noite, você engorda. Eu ainda acho que a gente tinha que fazer a experiência sem a pizza doce que vinha depois. Era pizza, vinho e pizza doce de sobremesa. Aí vocês imaginam, durante, assim, um tempão. Ai, meu Deus, foi muito engraçado esse período. Depois a coisa começou a andar, né? E hoje, assim, a gente lembra com carinho dessa aventura, assim, foi muito legal. Eu não sei se a gente teria energia para fazer de novo, eu acho que não. Principalmente passar pelos sustos. E depois se virar pai, eu acho que a tendência a risco diminui também, né? A tendência a trabalhar. Você precisa dedicar tempo à tua criança. É muito bom dedicar tempo aos nossos filhos. Então, eu acho que muda uma chavinha também. Muda. Não, se pelo menos assim você pensa, olha, se eu comer pizza e vinho por 45 dias, talvez a minha filha não me veja daqui a alguns anos, né? Você começa a cuidar até da saúde. Ai, ai. Mas assim, foi muito legal.
muitas lembranças divertidas que vão vindo, assim. E depois desses 5 anos, e esse é só o comecinho, né? Por isso que a gente fala que tem 5, tipo, em torno de 5 anos que a gente lançou o programa, mas parece que faz muito mais tempo por causa da intensidade que foi, né? E depois entrou o nosso time, a gente foi aprendendo. Eu e o Rafa, a gente já tinha uma paixão aí pela essa parte de contratação, processo seletivo, né? Já comentei com vocês. Desde a época que o Rafa trabalhava no escritório da doutora Aparecida e eu trabalhava lá na Solves, que era a empresa que eu trabalhava. Eu já tocava o processo seletivo lá e o Rafa começou a mexer também, a gente trocava. A gente foi melhorando o processo quando a gente teve que contratar a primeira pessoa para o cálculo jurídico. A gente já tinha um processo formatadinho, né, de processo seletivo. Foi muito legal. A gente contratou a primeira pessoa para o CJ, daí depois vieram mais pessoas, aí foi sendo muito legal, assim. Ó, o Cálculo Jurídico é uma das empresas mais legais que eu conheço. Tipo, obviamente eu sou suspeito, mas, gente, o Cálculo Jurídico é diferente. É uma empresa, ela é muito organizada. As pessoas, elas são muito livres. Daí, Estou aqui. Opa, a Siri tá falando comigo. Mas as pessoas perguntam, tá, mas é remoto? E como que vocês medem produtividade? Tem muito dessa pergunta, tipo, mas como que você sabe que a pessoa está trabalhando? As pessoas que estão lá estão trabalhando, as pessoas que estão lá, elas são produtivas. As pessoas... Isso na internet sobre as pessoas. Peraí, a Siri tá pesquisando aqui, cálculo jurídico para mim. Eu acho assim, né, Rafa, é uma questão que a gente criou a empresa pra gente, mas a gente queria que as pessoas que entrassem na empresa tivessem a mesma sensação que a gente. Então, eu não, assim, a empresa saiu do zero e eu não ficava cobrando o Rafa, você está trabalhando no cálculo jurídico, e o Rafa não ficava me cobrando, Mal, você está trabalhando no cálculo jurídico, como é que está aquilo lá, sabe? E a coisa saiu. Então, assim, pessoas inteligentes, com um objetivo, e realmente, assim, que são guiadas por construir coisas, as pessoas fazem, você não precisa ficar controlando. E talvez, eu digo até por mim, se você ficar controlando o que eu estou fazendo, me desmotiva. Eu trabalho menos. Né? Então, assim, pessoas inteligentes, com liberdade e autonomia, mas pessoas inteligentes mesmo, assim, porque não vai funcionar para 95% das pessoas. Né? 95% das pessoas vai ter que ter alguém ali cobrando, e como se fosse um ritualzinho, né? Um processo. Então, mas assim, uma vez que você trouxe pessoas que pensam dessa forma, aí a coisa funciona. Aí é por isso que funciona, né? Só assim, pessoal, pessoas, né? Então, obrigado aí, time do CJ. Vocês sabem, a gente confia muito em vocês. É isso, eu não lembro de mais alguma história bizarra assim, mas a gente vai fazendo. A gente já fazendo outras lives. Depois, outro dia a gente conta a história que eu fui até o McDonald's descalço, né, de madrugada. Mas é outro dia. E daí você voltou descalço. Não, mas a gente foi descalço e voltou calçado, lembra? É verdade. A gente a gente viu que a rua estava meio difícil de andar e a gente pegou aqueles copos do McDonald's e colocou no pé, assim, para conseguir. O copo do McDonald's virou um sapato, né? E é um sapato muito desconfortável. Então, se você está pensando em utilizar copos de McDonald's como sapato, eu não recomendo. Pessoal, muito obrigado. Beijão para vocês. Valeu, obrigadão. Rafa. Abraço. Obrigadão. E sorteio concurso do iPhone 13 Pro Max em breve. Não é um sorteio, é um concurso de depoimentos. Beleza? Abraço, pessoal. Obrigado a todo mundo aí. Abração, até mais.